Hoje a aula é daquelas aulas que a gente vai trabalhar história e geografia juntos, tá? Como se fosse uma disciplina só. Hoje é aquilo que o Prof fala para vocês, que é aquela ideia das ciências humanas, né? Que você poderia ter junto hoje sociologia, você poderia ter junto hoje filosofia, a antropologia, tá? A gente poderia trabalhar tudo junto hoje, que é o que eu vou fazer. Para quem está perdendo o conteúdo há 80 dias, como a Maria Eduarda, hoje a gente já está na década agora a primeira aula é de história, a segunda é de geografia, tá? Eu vou manter essa linha, mas pensem que a gente está juntos hoje nas duas matérias, tá? Mas eu vou manter a mesma linha para você não se perder. Então, a gente está nos anos 30 do século XX. Na última aula, a gente trabalhou a questão dos Estados Unidos e como os Estados Unidos, nos anos 30, venceram o crash de 29. Como os Estados Unidos, nos anos 30, venceram a queda da Bolsa, né? Como eles venceram a depressão econômica, como os Estados Unidos venceram toda aquela crise econômica e política também que eles tiveram durante 4 anos até a ascensão do Roosevelt. Tá? Na aula de hoje, a gente vai para a Europa. E a gente vai para a Europa para um lugar específico, que é a Alemanha. Tá? Por que a gente vai fazer nessa dicotomia? Você vai lembrar que a aula anterior, antes das férias, o professor, de novo, está dando essa breve introdução. O professor dividiu os anos 30, tá, dos países líderes do capitalismo, o professor dividiu os anos 30 em duas partes. Ele chamou isso de dicotomia. Você tinha, de um lado, as democracias, tá, que estava entre aspas, e aí você tem que entrar lá nos videozinhos anteriores, seguir o canal, dar o seu likezinho, aquelas coisas bem blogueirinha que o Pro já está falando para você, e rever esses vídeos, viu, Maria Eduarda? Tem um monte de vídeo para assistir. Tem que rever isso, tá? E nesse último vídeo, antes das férias, o professor deixou as democracias de um lado e as ditaduras de outro. Tá? O cenário político era muito evidente, essa dicotomia, essa polarização era gigantesca. Tá? Então é legal você dar uma olhada, porque lá nesse primeiro vídeo, tá? Que, se não me engano, ele está com o título de anos 30, eu vou colocar no cardzinho da aula de hoje mais tarde, aí você clica lá e vê. Por que democracia está entre aspas? Porque, por exemplo, uma democracia famosa daquela época era a Inglaterra, nos anos 30. A Inglaterra já não era mais dona do mundo, tá? Como você vai ver no gráficozinho que eu criei e que eu vou mostrar para você daqui a pouco. A Inglaterra não é mais dona do mundo, mas ela é um poder nesse mundo liberal, nos anos 20, nos anos 30. Ela está lá, ela tem voz ativa. E ela é uma democracia na medida do possível, apesar, né, de você ter um rei, tá? Mas você tem eleições para primeiro-ministro, como as coisas funcionam. Porém, qual é a mentalidade dessa monarquia democrática, entre aspas? Né? Qual a mentalidade? Eles têm, por exemplo, o domínio da Índia. Tá? E é um domínio, nos anos 30, extremamente cruel. A Inglaterra ela age como um império conquistador de fato. Então, como é que ela está na democracia? Tá? Como é que ela vai falar de liberdade de mundo democrático se ela age contra a países como a Índia, que ela age com uma soberania terrível? Tanto é que na Índia, você tem, desde a dominação inglesa no século XIX, você tem o idioma inglês como idioma oficial. Então, você quer dominação maior? Por isso que o Pro colocou as democracias entre aspas. Vamos falar, já falamos dos Estados Unidos, vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos. Aí sim, os Estados Unidos é uma democracia republicana. Aí não tem falha. Mas como é que os Estados Unidos, nos anos 10, nos anos 20, no século 19, nos anos 30, como é que os Estados Unidos veem o resto da América? Como é que os Estados Unidos veem o Brasil? Como é que os Estados Unidos veem o México? Como sempre viram, como se os Estados Unidos fossem o dono da América, como se eles mandassem toda, eles sempre tiveram esse ar de prepotência, tá? Dentro de casa, a democracia, para os outros, a ideia sempre de império. E ai de
quem, tá? Agir contra essa mentalidade. Você vai ver isso muito bem nos anos 50 e nos anos 60, em relação dos Estados Unidos, apoiando todas as ditaduras que apareceram na América Latina a partir de então, inclusive a ditadura brasileira, tá? Foi a CIA que ensinou os nossos militares a torturarem aqueles presos políticos, tá? Então, é uma relação muito estranha para um país democrático, por isso que está entre aspas. As ditaduras, não. As ditaduras você está careca de saber. Na ditadura você não tem a liberdade individual. Na ditadura você tem uma mentalidade só funcionando, e ai de quem se opor a essa mentalidade, é a mentalidade de um grupo específico, tá? E aí você tem suprimidas todas as liberdades individuais, todas as liberdades de expressão, você não tem Congresso Nacional, você não tem eleição, você tem um cara só, um grupo só mandando, dizendo, inclusive, que está mandando em nome do povo. Duvidem, por favor, daqueles governantes que dizem que estão ao lado do povo, fazendo coisas em nome do povo. Provavelmente ele está fazendo um governo em causa própria. Invariavelmente as ditaduras são assim. E a lista de ditaduras nos anos 30 é uma lista considerável. Você já tem, sim, senhor, a Alemanha, tá, que é a personagem principal dessa aula hoje. Você tem a Itália com o fascismo, a Alemanha com o nazismo. Você tem o Brasil do Getúlio Vargas, tá, que a gente vai retomar num futuro próximo, tá? Eu acho que ainda no mês de junho a gente volta para o Brasil e a gente vai estudar bastante o Brasil até o final do ano. Mas o Brasil é uma ditadura, tá? Você tem censura, você tem... O problema da ditadura, tá? Quando a ditadura suprime congressos nacionais, quando a ditadura se opõe à justiça federal, você lembra do Montesquieu, dos três poderes? O Pro esqueceu, não esqueceu. Legislativo, executivo e judiciário. Qual é a graça do Montesquieu e dos três poderes? A graça dos três poderes é que três cabeças pensam melhor do que um. O Montesquieu era um iluminista. Você vai lembrar lá atrás que o tio te ensinou que o iluminismo se opôs ao absolutismo. O absolutismo é uma espécie de ditadura, tá? Você não usa o termo ditadura, você usa o termo absolutismo, mas estamos falando da mesma coisa. Então, quando você vai para as ruas e defende a ditadura, isso é muito doido, tá? Isso é extremamente paradoxal. Porque quando a ditadura for implantada, adivinha o que a ditadura vai proibir? Que você vá para as ruas se manifestar contra qualquer coisa. É surreal. O que eu agradeço, tá? E aí entra a hashtag ironia, é que em nenhum lugar do mundo a gente está vivendo esse tipo de mentalidade, de pessoas indo para a rua querendo a volta da ditadura, tá? Porque isso é muito louco. Isso é muito louco. É surreal. Não dá para se admitir uma pessoa em sã consciência, a pessoa, o indivíduo, o ser humano, um ser humano cristão, por exemplo, que defenda a ditadura. Por quê? Então, agora, saímos das linhas gerais e vamos trabalhar o nazismo do Adolf Hitler. Eu não sei se eu termino isso hoje, mas pelo menos a gente vai introduzir, tá? Então, agora no nosso videozinho aqui, você já está encarando ele, tá? Esse gráfico bonito que o professor criou, tá? Eu não sei se tem gráfico negativo, que você está vendo aí, tá? Ele negativo. Você está vendo que não tem escala nenhuma nesse gráfico. Você está bem claro nesse gráfico que se algum matemático, algum professor de matemática, de física, olhar esse gráfico, vai falar que não tem escala, não tem números, não tem proporção, está tudo errado, não é assim que é um gráfico. Eu sei disso, tudo bem? Mas a proposta é você identificar como os principais países, do ponto de vista econômico, vivenciaram o século XIX e até 1933. Por que 1933? Isso eu vou falar daqui a pouquinho, tudo bem? Bom, você percebe que nesse gráfico, que eu chamei de gráfico das nações, e olha, o Pro sabe que não fez um gráfico direitinho, tanto que ele sabe que ele botou o gráfico entre aspas. Então, não briga com o professor falando que não é gráfico, eu sei, ok? Tudo bem? Mas é só
para eu mostrar como os países lidaram com a passagem de tempo e com os poderes que eles tinham. Tá? Eu poderia ter nesse gráfico a Rússia e a União Soviética, não vou ter. Tá? A Rússia e a União Soviética, a gente já teve um conteúdo grande sobre isso quando a gente trabalhou o fim da Primeira Guerra Mundial, tá? E a gente pode até falar deles, porque, voltando para a tabelinha nos anos 30, das ditaduras, a União Soviética também é uma ditadura. Uma ditadura que o Ocidente chama de ditadura comunista, tá? Mas eu já falei para você, eu já te ensinei, tem um vídeo no canal também para você assistir falando o que é o tal do comunismo. A Rússia tomou para si o nome comunismo. Só que, a partir do momento que o Estado russo, que o governo russo se manteve no poder, bonitão, isso não é comunismo. Porque você aprendeu com o Pro e você aprendeu com Karl Marx, tá? Que a partir do momento que a sociedade fez aquela transição do capitalismo para o comunismo, e nessa transição no comunismo todos são iguais, você não tem mais Estado. O Estado, ele é apenas um elemento que organizará essa transição. Cara, isso está muito claro nos estudos sobre comunismo, ok? Eu já falei isso milhares de vezes, registrei isso em canal, veja e compartilhe para ver se as pessoas entendem, porque xingar os outros de comunista é muito doido. As pessoas não entendem que quando você é xingado de comunismo, de comunista, isso é um elogio. Porque o que é ser comunista? Ser comunista é acreditar que todos são iguais. Então, me chame de comunista. Isso é legal, isso é bacana. Você está entendendo como funciona? Mas, professor, a União Soviética ela era comunista. Bom, vou falar de novo. Se o Estado se manteve, não é comunismo. Ah, mas está no papel. Tudo bem, o papel aceita qualquer coisa. Na verdade, quando você tem o Joseph Stalin assumindo, tá, e a gente viu isso na leitura da Revolução dos Bichos, lá no 9º ano, quando o Stalin assume o poder na década de 1920, e o Estado não acaba, você tem lá toda a sociedade vivendo em comunidade, mas você tem alguém acima deles que é o Estado. Você tem, na verdade, um negócio que os historiadores e pesquisadores nomearam, na verdade, como stalinismo, que foi um Estado ditatorial. Aqueles que se opunham ao ditador Joseph Stalin morreram, foram mandados para a Sibéria, como o parça do Stalin, no começo dessa brincadeira toda, que era o Trotsky, tá? Que são personagens que a gente discutiu quando discutiu o livro Revolução dos Bichos lá atrás, no 9º ano, tá? Então, sim, senhor, a União Soviética, ela é uma ditadura. Eu poderia colocá-la nesse gráfico, mas não vou colocar agora, deixar ela de lado. Eu poderia colocar o Brasil também nesse gráfico, mas, aluno do meu coração, a gente não quer ficar deprimido hoje, então eu não vou colocar o Brasil nesse gráfico, porque o Brasil nesse gráfico não conta para ninguém. Se a gente for usar o método do gráfico do professor, que eu sei que não tem método nenhum, é só uma análise sem escala, ok, tudo bem, aceito as críticas, mas onde a gente colocaria o Brasil nesse gráfico? Sempre abaixo de todo mundo, lá no fundo, lá no negativo, entre aspas, tá? Se você analisar o Brasil perante a essas três forças, tudo bem? Ok? Então, vamos começar por uma força que foi fundamental até a Primeira Guerra Mundial, que o professor tentou usar uma caneta prata aqui, que você viu que não deu muito certo, né? Não ficou muito legal, tá? Que é a Inglaterra, mas dá para enxergar, eu acho, tá? A Inglaterra, ela é dona do mundo até o século XIX, você está vendo ali, ó, a linha prateada dela? Ela vai para o alto e avante, até que surge, em 1870, os reinos ali da Germânia, né, da Bavária, até que em 1870 esses reinos se unem e nasce, né, se tem a ideia da unificação da Alemanha,
tá? E aí a Alemanha, que é esse traço preto, azul escuro que você está vendo no gráfico, o que acontece? A Alemanha, ela já está lá em cima, você está vendo? Ó, quanto mais alto, mais poderoso você é. Quanto mais baixo você tiver, menos poderoso você é. Tá? Eu poderia ter colocado uma carinha sorridente lá em cima e uma carinha triste aqui embaixo. Agora, olha onde a Alemanha aparece na nossa história. Ela já aparece lá em cima, quase batendo com a Inglaterra. A Alemanha, como a gente já estudou, e você está vendo que o Pro está fazendo uma bela revisão, porque o tio já te ensinou isso em aulas passadas. Então, olha que bacana. Uma boa ideia aí de introdução geral, para a gente não se perder. Tudo bem? Bom, o que acontece? A Alemanha, ela ela chega com status de superpotência. E como eu te ensinei na sala de aula, o mundo liberal, o mundo capitalista é tipo Highlander. Eu até te expliquei a piada do Highlander. Qual é a piada do Highlander? Só pode haver um. Quando um guerreiro Highlander encara outro guerreiro Highlander, uma das cabeças tem que sair voando, porque só pode haver um. É o que está acontecendo no final do século XIX até 1914. Inglaterra e a Alemanha e outros países da Europa, como a França e a própria Rússia, vão se digladiar, vão para o pau, vão brigar, tá? Num primeiro momento dentro dos gabinetes, mas elas vão se armar até os dentes e vão chegar na Primeira Guerra Mundial em 1914. E aí, cara, olha o que acontece no gráficozinho com Inglaterra e com Alemanha. O gráficozinho vai para baixo quando a guerra começa, tá? Porque a guerra, ela não faz bem para ninguém. A guerra, ela é um estorvo. A gente está vivendo agora, em 2020, uma espécie de guerra, né, contra o vírus, contra a pandemia. E você está vendo como é, tá? A gente está sendo tolhido de um monte de coisas, você não tem dinheiro, teve mercados que teve gente que foi para o mercado e fez compra lá e tirou tudo, os preços estão lá em cima, o desemprego, a incerteza, numa devida proporção, lógico que as bombas não estão caindo nas nossas cabeças, mas as pessoas estão morrendo, tá? Esse é um cenário de guerra, então não tem como a setinha do nosso gráfico tosco ir lá para cima, tanto a setinha quanto da Inglaterra, quanto a setinha da Alemanha, elas caem, elas estão indo para baixo. Agora, em 1918, a guerra acaba. E ela acaba por quê? Porque os Estados Unidos, que estão de vermelhozinho aí no nosso gráfico, eles entram e eles escolhem um lado. E vocês lembram que os Estados Unidos poderiam ter escolhido qualquer lado, porque os Estados Unidos vendiam coisas para a Alemanha, para a Inglaterra. Os Estados Unidos trabalhava, negociava como um bom capitalista, negociava com todo mundo. E quando os Estados Unidos escolhem o lado da Inglaterra, você vê que o gráficozinho da Inglaterra dá um upzinho, né? Ó, até chegar lá, 1918. Professor, eu não estou vendo nada. Dá uma olhada lá embaixo, cara, fim da guerra, tá? Você vê que a Inglaterra tem a queda por causa da destruição, por causa dos conflitos, das bombas caindo, mas quando você tem a chegada dos Estados Unidos, a Inglaterra acompanha esse up que esses estados darão. Em contrapartida, bonitão, olha o que acontece com a Alemanha, certo? A Alemanha despenca, porque vocês lembram muito bem que eu falei em vídeos anteriores e falei em sala de aula, a Alemanha não fez a guerra sozinha. A Europa fez a guerra, todos queriam a guerra, tá? Você vai lembrar que quando o arquiduque lá austríaco ele é assassinado e você tem a janela para o conflito se estabelecer, a molecada toda foi se alistar. Você tinha alemão querendo se alistar para matar o inglês, você tinha inglês querendo se alistar para matar alemão, você tem, né, aquela coisa da burguesa, da Belle Époque, do romantismo, né? Nós vamos limpar o mundo liberal daquele nosso inimigo e tudo será bonito. E você teve uma arrogância tamanha, porque todos os lados que foram envolvidos na guerra acreditavam que em dezembro de 1914 todos estariam em casa para o Natal. Bom, não estavam. Só que a Alemanha,
não teve punch, não teve energia para aguentar o conflito contra os Estados Unidos. E é evidente que a Alemanha ela vai ter essa derrocada. E aí, em 1918, a Alemanha perde a guerra. E aí, olha no gráfico do professor que o Pro está vendo agora, o Pro poderia ter colocado também o ano de 1919, né? Falha minha. Por que, que é o ano de 1919, tá? Enquanto eu estou vendo o gráfico aqui junto com vocês. Porque é em 1919 que as nações vencedoras da guerra, e que nações foram essas? Estados Unidos, antes de todo mundo, tá? Não tenha dúvida disso. Estados Unidos, Inglaterra, França e Rússia, talvez um pouquinho, porque você sabe que a Rússia teve que sair da guerra em 1917, sair da guerra entre aspas, tá? Para a Revolução Russa. Mas você teve efetivamente os Estados Unidos, e olha a seta dos Estados Unidos, como avança na década de 20. Ninguém pode com os Estados Unidos. É sensacional o poder desses caras. Mas Estados Unidos, Inglaterra, França e amiguinhos, em 1919, colocam para o povo alemão, para a Alemanha, né, fazem o povo alemão e a Alemanha engolir o tal Tratado de Versalhes, tá? E aí a gente começa a, a, a se, como é que fala? A fechar o foco na história da Alemanha, tá? Porque o Tratado de Versalhes, ele vai mudar tudo. Mas, professor, o que é o Tratado de Versalhes?